Olá pessoal, então vou apresentar para vocês o Tinkercad, que é a simulação que a gente vai utilizar. Então quando vocês entram aí na página do Tinkercad, vocês vão entrar nessa tela. Quem já tiver usuário do Google ou Facebook ou ainda quiser criar um usuário, vai na parte aqui de inscreva-se. Se não, vem aqui, né, na parte de entrar. No meu caso aqui, eu já tenho um e-mail cadastrado. Então faz o login e aí a gente entra na parte aqui a parte principal do site, né, que vai apresentar aí todas as ferramentas que ele possui. Inicialmente a gente entra nessa parte de projeto 3D, que não é o caso aqui do nosso curso. Nós vamos aqui para essa parte de circuitos. Então, entrando aqui na parte de circuitos, primeiramente vocês vão nesse botão aqui de criar novo circuito. E aí a gente entra na parte aí da página de realizar o design do circuito. Então a gente tem essa área branca, onde nós vamos colocar aqui os componentes. E eu vou explicando algumas das ferramentas. Em primeiro lugar, ele dá um nome aí qualquer para o circuito. Vocês podem dar um clique para poder alterar o nome. Então vou colocar aqui primeiro circuito com lâmpada, que é o primeiro que nós vamos fazer. Opa, errado aqui. Muito bem. Então a primeira coisa é você saber que os componentes eles ficam aqui. Esse botão aqui indica qual tipo de componente que está sendo mostrado. A princípio aqui mostra os componentes básicos, mas vocês têm opções aí de marcar todos os componentes, marcar aí os componentes com o Arduino, alguns circuitos já pré-montados, então tem algumas outras opções aqui. Para esse módulo, os componentes básicos vão ser suficientes. Depois, no módulo aí com Arduino, vocês vão ter que vir aqui nessa parte onde está falando Arduino. Então aqui, né, são os componentes básicos. Primeiramente, eu quero pegar aqui uma bateria de 9 volts. Tem componentes aqui que você pode alterar o nome, principalmente circuitos que tem mais do mesmo componente, isso pode ser interessante, mas a princípio aqui a gente não vai precisar mexer com isso. E eu vou colocar aqui também a lâmpada, já tá aqui, nós vamos colocar. Bom, algumas ferramentas que vocês podem usar. Esse primeiro botão aqui, ele faz o giro do componente. Então, você pode colocar em qualquer posição que vocês quiserem. Esse botão aqui apaga o componente. Então, se eu clicar aqui, a minha bateria, né, vai ser apagada. Vou colocar outra aqui. Aqui é para desfazer e refazer o que foi feito. Isso aqui é para colocar alguma anotação com comentário no circuito. E aqui é exibir ou ocultar. Às vezes você quer colocar alguma coisa no circuito ou só ocultar alguma coisa. Vem aqui nesse botão. Depois nós vamos precisar desse botão aqui de código, principalmente quando for fazer a programação aí no Arduino. Mas por enquanto, né, só vocês saberem que o botão código está aqui. Nós vamos usar esse aqui de iniciar a simulação também. E esses botões aqui também, depois eu vou falar um pouco mais aí sobre eles, tá? Primeiramente, então, eu quero montar o nosso primeiro circuito, que é esse circuito aqui da lâmpada. A lâmpada, ela não tem polo positivo e negativo, então significa que a gente pode ligá-la em qualquer dos terminais. Então, para ligar, é só clicar aí nos terminais. Vai aparecer um fio, normalmente ele aparece verde. A gente pode vir aqui e trocar.
Então, eu vou colocar vermelho, porque eu tô ligando no polo positivo aqui da lâmpada. E vou ligar aqui o outro fio também. Posso arrumar aqui. Só arrastar essas bolinhas. E como eu tô colocando no polo negativo, eu vou colocar ele preto. Que normalmente é o padrão que a gente vê aí nos circuitos de eletrônica. Bom, então já fiz a minha conexão, eu posso iniciar a simulação. E aí vocês vão ver que a lâmpada vai acender, né, uma vez que eu liguei ela aqui na alimentação, na bateria. A lâmpada, como eu falei, ela não tem polos. Então, se eu pegar e trocar os fios de posição e fazer a minha simulação, ela vai continuar acendendo do mesmo jeito, sem nenhum problema, ok? Bom, os circuitos no Tinkercad, eles são salvos automaticamente. Então, para eu manter esse circuito e fazer outro circuito, eu tenho que vir aqui nesse logo do Tinkercad, para eu voltar naquela tela dos circuitos. E aí eu vou pedir para criar um novo circuito. Suponhamos que eu queira aproveitar esse circuito que eu já fiz, para alterar esse circuito, mas manter os dois circuitos, o original e o novo. Então, eu posso também clicar aqui nessa engrenagem e pedir duplicar. Então, olha só, eu posso criar novo circuito e abrir um circuito do zero, igual eu fiz anteriormente, que vai vir a área de trabalho toda branca. Ou eu posso vir em algum circuito que eu já tenho, pedir para duplicar. E aí vai vir então uma cópia do circuito que eu fiz e eu posso trabalhar em cima desse circuito. Para diminuir e aumentar o zoom, gente, eu tô mexendo aqui naquela bolinha de rolagem do mouse, tá? Então aqui eu posso diminuir ou posso aumentar. Bom, agora eu vou fazer o circuito com LED. Então, o que eu posso fazer aqui é alterar o nome. Lembra que o circuito da lâmpada já vai estar salvo, né? Eu dupliquei, então eu não preciso se preocupar se eu vier aqui e apagar a lâmpada. Agora eu quero usar o LED. Então, o LED, ele é um emissor de luz, aí é um diodo emissor de luz, né? E ele tem uma polaridade, tá? A perninha maior é onde a gente vai ligar o positivo e a perninha menor no negativo. Quem tiver um LED em casa vai poder observar isso. Então, no Tinkercad, né, se vocês observarem aqui nesse desenho maior, essa perninha que tem essa dobra aqui é a perna maior do LED. Aqui no Tinkercad aparece o LED vermelho, mas a gente pode alterar a cor do LED. Basta vir aqui e fazer a alteração, né, colocando a cor que vocês quiserem. Vou deixar aqui no vermelho a princípio. Então, algumas observações aí. O LED, ele tem uma polaridade fixa, então ele só funciona se a gente colocar na polaridade correta. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer um teste aqui primeiro. Se eu colocar a perna maior aqui, positiva, ligada no negativo, e aqui o negativo no positivo, vou vir aqui na simulação, vocês vão ver que nada vai acontecer. O LED não vai acender, porque ele está na polaridade errada. Então, vou parar aqui e vou trocar os fios de posição. Ok, então, vamos lá. Bom, o que aconteceu aqui, né? Deu essa explosão aqui no LED. Fala o seguinte, a bateria de 9 volts, ela oferece uma corrente muito alta para acender um LED, né? Por isso que dá esse símbolo aí de explosão, quer dizer que meu LED ia queimar, eu ia danificar se eu fizesse isso aqui, ligasse a bateria diretamente no meu LED. Então, para
que isso não ocorra, né? O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um resistor, tá? Então, quando a gente escolhe um resistor, aparece esse quadradinho aqui em cima e a gente pode colocar o valor que a gente quer da resistência. Nós vamos trabalhar muito com o circuito do Arduino, com os resistores de 220 ohms, né? Ok, não, 330, desculpe. Então, para eu colocar o resistor aqui nesse circuito, eu vou ligar o resistor antes de colocar aqui, né, o LED. Então, agora, se eu vier aqui, ele vai acender, mas ainda vai falar aqui que a corrente está muito alta para o LED, tá? Como nós vamos trabalhar no circuito do Arduino com 5 volts, com até 5 volts, então usar o LED com esse resistor de 330 ohms não tem problema. Mas aqui nesse exemplo, como eu estou ligando o LED a 9 volts, ou seja, uma intensidade de corrente maior, ele reclama que ainda a corrente está um pouquinho alta, tá? Para a gente não ver essa exclamação, esse resistor aqui tinha que estar com um valor maior. Então, por exemplo, 1000 ohms ou 1 quilo ohm, dá na mesma, tá? Então, vocês escolhem aqui a unidade que vocês querem de resistência e aqui o valor. Então, se eu colocar aqui agora, fazer a simulação, vai acender o LED tranquilamente, sem problema nenhum, sem nenhuma reclamação aqui do valor de corrente, sem problemas, porque agora eu tô com o LED, com o resistor, então o LED não vai estourar, né, ou queimar. Então agora eu tenho o circuito certinho, ok? Esse botão aqui de compartilhar, ele serve apenas quando a gente quer pegar uma imagem do nosso circuito. Então, por exemplo, todas as imagens aí das aulas eu pego por aqui, mando salvar, né? Normalmente ele salva com essa extensão PNG, que é um arquivo de imagem. Ou a gente pode convidar pessoas, né, para ver aí o circuito, tá? Então, é uma forma aí de compartilhar e a pessoa acessar. Então, vocês vão usar esse botão de convidar pessoas para copiar o link para o circuito de vocês e fazer a entrega aí dos circuitos, tá? Então, é a partir desse botão, né, dessa opção, é que vocês vão copiar o link para fazer a entrega aí de cada um dos circuitos que vocês fizerem. Então, lembrando, monta o circuito, põe o nome adequado. Se quiser trabalhar depois em outro circuito a partir desse, não se esqueçam de voltar lá no painel do Tinkercad e pedir para duplicar o circuito, ou então criar um circuito novo. Não trabalhem, né, dentro do mesmo circuito, alterando esse circuito, porque ele vai ficar da forma que vocês deixarem no último circuito, ok? Então, vocês, quando terminarem o circuito, façam o compartilhar, copiem o link. Depois, se vocês esquecerem de copiar o link, não tem problema. Pode vir aqui no painel do seu circuito no Tinkercad. E aí, vocês vão ver a opção também de compartilhar quando vocês clicam aqui naquela engrenagem, tá? Se vier aqui em propriedades, não, ok, vocês vão ver algumas informações, mas para fazer o compartilhamento, tá? Tem que ser naquele link dentro, então vocês têm que vir aqui em editar. E aí vocês podem ir lá compartilhar, ok?
Então é isso, pessoal. Espero, né, que eu tenha mostrado aqui todos os itens do Tinkercad que a gente vai precisar aí ao longo do curso. Qualquer dúvida também, vocês podem acionar a gente, né, pelos fóruns aí do ambiente de aulas. Até mais, pessoal!